Bom dia a todos. Logicamente agradecer, não sei bem quem me convidou, mas fico muito contente de estar com vocês por dois motivos. Por falar de um tema importante, porque estou tendo a oportunidade de rever pessoas que não via há anos, de verdade, né? Então, muito bacana. Bem, o que eu vim fazer aqui? Eu vim falar sobre tratar todo mundo que tem hepatite B diagnosticada pelo AGHBS. Essa pergunta que muitos se fazem, não é? A semelhança do que a gente já trata hoje, todo mundo que tem HIV, todo mundo que tem hepatite C. Será que vale a pena tratar todo mundo que tem hepatite B? E no sentido de trabalhar um pouco essa questão, vou passar rapidamente sobre aspectos de saúde pública dessa infecção, alguma coisa sobre a fisiopatogenia da doença avançada e do hepatocarcinoma, os medicamentos que a gente tem, tudo isso para chegar nas possíveis estratégias de simplificação e ampliação do tratamento. É dispensável falar sobre dados da hepatite B que todo mundo conhece, mas eu queria reforçar a distribuição universal desse vírus e o número assustador de pessoas, 250 milhões, 300 milhões de indivíduos com essa doença crônica, talvez até mais, não é? E com um acúmulo, não é, dessas pessoas em regiões de África e Ásia, muitas vezes sem acesso à medicação, e também com uma coisa muito curiosa, que a transmissão nesses lugares onde a doença é mais importante, ela é basicamente vertical ou familiar. É curioso, né, porque seria fácil se a gente pensasse que estaríamos vacinando as pessoas e protegendo as pessoas, porque se fizéssemos isso, nós estaríamos com certeza evitando o desastre que a gente vê hoje, né? E nós não estamos fazendo isso com certeza. A cobertura vacinal global é baixa, e naqueles lugares onde a doença é mais acumulada, é menor ainda, 20% na África de cobertura vacinal ao nascimento, né? Então, é realmente uma situação que a gente precisaria mudar. Em termos de óbitos por ano, o número estimado pela Organização Mundial da Saúde é de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil indivíduos por ano. E vejam vocês, a maior parte desses óbitos, se não a exclusividade, por hepatocarcinoma e por cirrose descompensada e os seus outros problemas correlatos, não é? Bem, e para finalizar, um modelo matemático recente mostrando que o número de óbitos por essa doença, que é a principal causa de hepatocarcinoma no mundo, deve dobrar até 2040 se a gente não tomar alguma medida efetiva. Agora, como é que funciona, né? Por que essa doença é tão atrapalhada e tão ruim para nós? Porque esse vírus, muito rapidamente, ele tem uma ação no fígado muito particular. Seja por uma ação direta da sua ação, que é a sua integração no genoma humano, e com isso uma desregulação dessa nossa capacidade genômica de controle de doenças e o surgimento de oncogenes que vão estabelecer proteínas que levam ao surgimento do hepatocarcinoma, mas também uma ação indireta do sistema imune, que é persistente desde o momento da infecção. E esse sistema imune ativado persistentemente leva a um processo de inflamação, necrose, fibrose e, portanto, um terreno cirrótico. Lembrando aqui que nem todo hepatocarcinoma surge em indivíduos que têm cirrose. Então, esse processo duplo de ação direta ou indireta do vírus ocorre em todas as fases da doença. É isso que eu queria enfatizar nesse momento. As diferentes fases da doença, e essas diferentes fases de doença, elas são determinadas pelo comportamento. Vou adiantar aqui um slide. As diferentes fases da doença pelo vírus da hepatite B são assim determinadas pela observação de biomarcadores. Que biomarcadores? Carga viral do vírus da hepatite B, ALT, fibrose hepática e o comportamento de alguns antígenos e anticorpos. Essas fases diferentes da doença, como disse, estabelecidas pelo comportamento desses biomarcadores, ela é uma apresentação, a meu ver, meramente didática, porque é uma doença dinâmica, com muitos fatores externos que acabam por modificar
independentemente de alguns desses marcadores. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo que tem álcool, tem outras doenças, tem outras infecções, eles também vão ter alterações de algum desses biomarcadores que acabam por influenciar a evolução deles ao longo do tempo. Então, é muito difícil, é um desafio para qualquer médico realmente envolvido com essa doença estabelecer a fase precisa que o doente está, porque esses biomarcadores variam ao longo do tempo. E a nossa necessidade contínua de dosagem desses biomarcadores para a definição específica do momento da doença é muito limitada pelos nossos recursos dos diferentes serviços de saúde. Então, quem é que consegue fazer ALT, sorologia, carga viral a cada 3 meses em todos os doentes para avaliar que fase que o doente está? É muito complicado. E também se pensarmos no fato de que muitos dos serviços médicos, seja no nosso país ou no mundo inteiro, não têm condição efetiva de estarem repetidamente fazendo este controle de biomarcadores. Bem, dito isto, fiquem tranquilos, não vou me deter neste quadro, mas de novo, para reforçar a ideia de que nós temos aí inúmeros biomarcadores, que vocês veem na coluna esquerda, que a depender destes biomarcadores eu vou estabelecer a fase do doente e a depender disso eu vou indicar ou não tratamento. Todas as guias terapêuticas, e estava esquecendo de comentar, alguns indivíduos que apesar da gente analisar todos esses biomarcadores, a gente ainda não sabe quem esses indivíduos são, que é a chamada gray zone, em alguns lugares com A, outros com E, mas no fundo dizendo o seguinte: eu não sei bem quem é esse doente, eu não sei bem em que fase esse doente está, eu não sei bem se eu devo tratar ou não. Então, realmente é um desafio enorme para todos nós identificar a fase do doente e se devemos tratar ou não. E o que ocorre é que nós temos hoje, como tratamento atual, medicamentos muito bons, seguros, eficazes, que tem uma barreira genética boa, que eu posso usar por muito tempo sem seleção de mutações e variações, e com grande adesão. O problema, e aqui estão alguns dos resultados, eu estou passando rápido, porque é pouco tempo para falar de muita coisa, aqui estão os resultados de forma geral sobre a efetividade, a boa eficácia desses medicamentos, quando eu utilizo como marcadores alguns dos elementos como a normalização de ALT, a carga viral e a própria evolução da doença. De forma geral, os medicamentos de primeira linha, que são os análogos, seja entecavir, seja tenofovir, seja TAF, eles são razoáveis, muito bons. Mas a gente tem que lembrar que o que eles estão fazendo praticamente é a diminuição da carga viral, a diminuição do processo necroinflamatório, sem nenhuma atuação no cccDNA e com pouquíssima ação na integração, na ação da integração desse vírus no genoma humano. Então, na verdade, nós estamos resolvendo o problema de uma forma limitada, não estamos conseguindo resolver o problema de forma integral. Levando-se em consideração esses diferentes biomarcadores que eu mencionei, nós temos diferentes guias terapêuticas. Essas são as mais famosas, né? A americana, a asiática, a europeia, cada uma, de alguma forma, usando critérios específicos de tratamento para essa ou para aquela situação. Não bastasse a gente ter estas guias gerais, nós temos guias locais. Tá? Eu fui nesse site aí, que eu recomendo para vocês, que é bem interessante, e está bem atualizado, que mostra a infinidade de guias nos diferentes países, além das guias regionais maiores. E vocês também têm algumas guias de tratamento de hepatite B que são incluídas em guias terapêuticas de delta ou de pacientes com neoplasia. E cada uma dessas guias tem um particular comportamento no sentido de indicar tratamento, se a ALT é assim, se é assado, se é o GHBE, se é a carga viral, se é a idade, se tem hepatocarcinoma, blá, 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 blá. Então, a infinidade de recursos para a gente olhar e decidir. Recentemente, para nos ajudar, nós temos a guia da Organização Mundial da Saúde, recentemente atualizada, e aqui é um cumprimento muito especial para a Tânia, que está aqui na plateia, para a Cirlei
lá do Acre, que esteve envolvida na confecção disso. Mário, acho que foi você que indicou essas pessoas, né? Isso é muito bacana ver pessoas do nosso país participando da confecção desses guias, né? Então, aqui o meu cumprimento e meu reconhecimento. Bem, não vou entrar, né, no que está falando esse guia, com certeza, porque são muitos guias, muitas coisas. Porém, apesar da ampliação de tratamento para diferentes grupos, nós ainda temos a necessidade de executar carga viral, na maior parte das vezes, temos que executar ALT, existem ainda fatores limitantes para a indicação do tratamento para a maioria das populações. E, obviamente, falar do nosso PCDT, também atualizado recentemente, que ampliou de forma muito significativa o tratamento da hepatite B no nosso país, mas também ele é modesto no sentido de não indicar uma abordagem mais universal de tratamento, né? Nós ainda temos que fazer, como disse, ALT, carga viral, antígeno, em muitas situações, né? Então, isso é muito complicado. Bem, e como é que a gente faz, né? Como é que a gente resolve esse problema? Resolvemos esse problema, o mundo inteiro vem pensando nisso, e eu tentei fazer aqui uma compilação das propostas de facilitação e otimização desses esquemas. Primeiro vem da África, uma abordagem muito interessante, que se chama TreatB, e é um score, eu não trouxe o score aqui, mas está aí nessas referências múltiplas, muito simples, que usa a GHB e a ALT para definir quem é que precisa tratamento, comparando-se com as guias destas épocas, principalmente a partir de 2018. E a utilização desse score super simples tem aí uma sensibilidade e uma especificidade bastante razoáveis, de 80% em média, não é? De acerto, quando eu comparo a mesma estratégia do uso das guias internacionais, o que é muito bom. Isso foi feito inicialmente para o Gâmbia, e há várias referências aí, estão aí para vocês checarem, em outros lugares do mundo, que também mostram a efetividade desta abordagem. Comentar também com vocês a coragem dos chineses, que recentemente reviram, não é, a sua guia de tratamento, ampliaram de forma extremamente expressiva todo mundo que for a GHBS positivo em qualquer carga viral, acima dos 30 anos vai receber tratamento. Então, ou seja, eu deixo de fazer um monte de coisas, ALT, fibrose, APRE, fibroscan, seja o que for, e trato todo mundo. E de acordo com a modelagem deles, mais de 90% de todos os chineses vão ser tratados desta forma, tá? E acompanhados de modelos de custo-efetividade bastante interessantes. E mais recentemente, grupos, principalmente de diferentes especialistas, pessoas muito envolvidas no campo das hepatites virais, recomendando o tratamento test and treat, exatamente como a gente faz para o HIV e hepatite C. A GHBS, trata o indivíduo, não fica perguntando muito, tá? Bem, diferentes estudos de custo-efetividade também feitos em relação a isso, mostrando, em termos de gastos, com as complicações que nós temos com essa doença tão terrível, que vale a pena a gente fazer isso no cenário atual. Vejam aí, eu encontrei referências da Coreia, Arábia Saudita, China, Estados Unidos, diferentes modelos, mostrando que vale a pena, do ponto de vista de identificação dos casos e resolver o problema a curto e médio prazo. Só um estudo do Reino Unido não mostrou isso, mostrou que nós precisaríamos ter pelo menos uma fibrose mais avançada. E alguns estudos, obviamente, apontam que a custo-efetividade dessa abordagem, do ponto de vista econômico, depende de uma pactuação com os produtores de medicamento, não é? E eu penso que isso não é impossível. Isso tem sido feito em muitos lugares, e é aí uma vertente importante de ação. Bem, estratégias futuras, esse que a Aline vai falar daqui a pouco, né? Com certeza vão modificar esse paradigma como um todo, porque, na verdade, os tratamentos que a gente tem, como eu mencionei, eles são indefinidos, não dá para parar.
Então, isso é complicado, né, do ponto de vista de adesão, etc., etc. As estratégias futuras, que vocês vão ouvir daqui a pouquinho, que determinam uma cura, se Deus quiser, melhor do que... Porque nós não temos cura hoje, nós só resolvemos, nós tapamos o sol com a peneira, não é? Então, as estratégias de tratamento finito, com certeza poderão modificar um pouco este cenário, que não é o que nós temos hoje nesse momento. Estamos longe de ter isso aí. E é importante lembrar que essas estratégias futuras, elas tratam não só da abordagem do vírus como especificamente uma medida antiviral, mas temos que estimular o sistema imune do indivíduo, que a Aline vai falar daqui a pouco, né? Não vou me deter nisso aí. Bem, então o que a gente faz nesse cenário complicadíssimo? Uma doença terrível, distribuída por 1000 lugares, com guias terapêuticas tão distintas, com acesso a estes testes, a esta adesão contínua do doente ao serviço de saúde, ao custo disso. O que a gente faz? Qual que é a melhor escolha? Então, aqui é uma opinião absolutamente pessoal, né? Porque eu li bastante para trazer para vocês os dados que a gente tem da literatura mais recente em relação à efetividade destes modelos de abordagem, mas, sinceramente, eu acho que a gente tinha que vacinar mais. A gente tinha que estar olhando para esse aspecto. É muito bacana desenvolvermos scores, diminuir o custo do remédio, tratar todo mundo, mas nós temos que vacinar as pessoas. Nós temos que efetivamente proporcionar à população o instrumento mais importante. E penso que o desafio é a política de distribuição de vacinas e o uso de imunoglobulinas em alguns cenários, né? A testagem universal é fundamental. Penso que nós teríamos que avaliar a situação econômica e de acesso à saúde em cada uma das regiões. O ambulatório aqui da professora Tânia, do professor Paulo Abrão, é completamente diferente do ambulatório do Vorney Braga, lá em Tabatinga, no interior do Amazonas, né? Então, possivelmente, nós deveríamos ter uma política diferente para lugares completamente diversos, né? E, pessoalmente, acho que nesses lugares de difícil acesso, nos dias de hoje, já devíamos estar testando e tratando, viu, professor Mário? Está aí. Então, assim, devíamos estar fazendo essa política. Óbvio que no ambulatório da professora Aline, ela pode fazer o que ela quiser. Ela usa biomarcador novo, ela tem a LT, ela tem tudo, tá? Mas o Brasil não é o seu ambulatório, né? Então, essa é a minha ideia. E temos que simplificar esses algoritmos, porque, gente, é muito complicado. Eu fico completamente confusa. Quando alguém pergunta para mim, e trata assim, 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 aí eu tenho que pensar os 30 algoritmos diferentes. É muito complicado, né? Então, e o outro aspecto, só para finalizar, eu tenho 1 minuto, é o seguinte, a semelhança de tudo na vida, as opções têm que ser pessoais. Então, mesmo no ambulatório da Tânia, em que ela vai seguir o PCDT brasileiro, que ela tem que fazer, né? Se eu tiver um indivíduo que, por uma opção pessoal, não está incluído no PCDT, mas ele tem um problema de relacionamento familiar, sexual, profissional, ele quer se tratar, ele morre de medo de morrer, né? Ele tem um problema psicológico, esse indivíduo deveria ter acesso. Por que não? Por que não? Então, oferecer tratamento, a meu ver, é um dever do Estado, sabendo disso tudo. Eu acho que eu não falei uma coisinha para vocês, né? Mas veja, esses modelos todos, não só de custo-efetividade, foram feitos para avaliar também, ou para se prevenir também a doença fibrótica ao longo do tempo. Não é só custo-efetividade, é evitar também a progressão da doença. É isso, muito obrigada.